Capítulo 84. Hunt não conseguia desviar os olhos da transmissão da Batalha de Bryce através da cidade. O telefone de Hypexia tocou em algum lugar à sua esquerda, e a rainha bruxa atendeu antes do fim do primeiro toque. Ouviu. Como assim as vassouras foram destruídas? Declan conectou a ligação aos alto-falantes, de modo que pudessem ouvir a voz trêmula da bruxa do outro lado da linha. Viraram estilhaços, Vossa Majestade. O arsenal do centro de convenções também. As armas, as espadas, até os helicópteros, os carros, tudo destruído. Pavor se infiltrou nas entranhas de Hunt conforme o rei Otonal murmurava. Maica. O arcanjo devia ter feito aquilo antes de partir, discretamente e despercebido, antecipando mantê-los longe enquanto testava o poder do chifre e Bryce. Tem um helicóptero, revelou Fury. Eu o deixei fora daqui. Ron se levantou. Então partimos já. Ainda levaria meia hora para chegarem à cidade. A cidade virou um matadouro, argumentava Sabine ao telefone. Mantenham suas posições no Bosque da Lua e em Ciro. Cada matilha das tropas auxiliares participava da ligação, capaz de ouvir uma à outra. Com alguns toques no teclado, Declan havia conectado o telefone de Sabine ao sistema de som da sala de conferências, de modo que o Walks pudesse ouvi-los também. Mas algumas alcateias haviam parado de responder completamente. Mande a merda de uma alcateia para a praça da cidade velha agora! Vociferou Hunt para Sabine. Até mesmo no helicóptero de Fury ele chegaria tarde demais. Mas se ao menos alguma ajuda pudesse alcançar Bryce antes que entrasse sozinha na sepultura que seria os prados. Não sobrou nenhum lobo para a praça da cidade velha, revidou Sabine. Mas o primo dos lobos havia, enfim, despertado e apontava um dedo nodoso e antigo para a tela, para a transmissão. Resta um lobo na cidade velha, disse. Todos olharam então, para onde ele havia apontado, para quem ele havia apontado. Bryce corria pela carnificina, a espada brilhando a cada golpe, finta e corte. Sabine engasgou. É a espada de Danica que está sentindo, pai. Os olhos senis do primo piscaram para a tela sem ver. A mão crispada sobre o peito. Uma loba. Ele bateu no peito. Bryce continuava a abrir caminho à força até os prados. Continuava a ajudar qualquer um que fugia para os abrigos, cobrindo sua fuga para a segurança. Uma verdadeira loba. A garganta de Hunt se fechou a ponto de doer. Ele estendeu a mão para a Isaiah. Me dê seu telefone. A Isaiah não o questionou nem disse uma palavra conforme ele entregava o aparelho. Hunt discou um número que havia memorizado, já que não ousara guardá-lo nos contatos. A ligação tocou e tocou antes de ser completada. Imagino que seja importante. Você me deve um maldito favor, rosnou Hunt, sem se preocupar em se identificar. Hã? Respondeu a rainha víbora apenas, humor enfeitando a voz profunda. 2 minutos mais tarde, Hunt havia se levantado da cadeira, com a intenção de acompanhar Ron até o helicóptero de Fury quando o telefone de Jezebel tocou. É Bryce, anunciou a feiticeira, a voz tensa. Hunt virou a cabeça para a transmissão de vídeo e, de fato, Bryce havia prendido o telefone à alça do sutiã, na altura do ombro, provavelmente no viva-voz. Ela serpenteava pelos carros enquanto atravessava os limites dos prados de Asphodel. O sol começava a se pôr, como se Solas os estivesse abandonando. Coloque-a nos altos-falantes e conecte a ligação com as linhas do Walks, ordenou Jezebel a Declan. Então atendeu o telefone. Bryce? A respiração de Bryce parecia ofegante. O rifle crepitou como um trovão. Diga a quem quer que esteja na cimeira que preciso de reforços nos prados. Estou me dirigindo para o abrigo perto do portão mortal. Ron disparou pelas escadas, direto para o alto-falante no centro da mesa. Bryce, é um massacre. Entre naquele abrigo antes que todos fechem, disse ele. O rifle ribombou e mais um demônio caiu. Mas outros invadiam a cidade pelos portões, manchando as ruas com sangue, tão certo quanto o vibrante pôr do sol que agora pintava o céu. Bryce se abaixou atrás de uma caçamba de lixo para se proteger enquanto disparava de novo e de novo. Recarregava. Não há reforços para os prados de Asphodel, disse Sabine. Cada matilha está posicionada. Tem crianças aqui, berrou Bryce. Bebês! A sala caiu em silêncio.
Um tipo de horror mais profundo se espalhou por Hunt, como tinta na água. E então uma voz masculina ofegou nos alto-falantes. Estou a caminho, Bryce. O rosto ensanguentado de Bryce se contraiu quando ela sussurrou. Ethan. Mas Ethan repetiu, daquela vez com mais urgência. Bryce, estou a caminho. Aguente firme. Uma pausa. Então ele acrescentou. Estamos todos a caminho. Os joelhos de Hunt tremeram conforme Sabine berrava para Ethan. Você está desobedecendo uma ordem direta de sua... Ethan interrompeu a ligação e cada lobo sob seu comando fez o mesmo. Os lobos podiam chegar aos prados em 3 minutos. 3 minutos através do inferno, através de carnificina e morte. 3 minutos de uma corrida desabalada, uma disparada para salvar os mais indefesos entre eles, as crianças humanas. Os chacais se juntaram a eles, os coiotes, os cães selvagens e os comuns, as hienas e os jingles, as raposas, eram o que eram, o que sempre haviam sido, defensores daqueles que não podiam se proteger, defensores dos pequenos, dos jovens. Metamorfos ou animais, aquela verdade jazia gravada na alma de cada canino. Ethan Holstrom corria na direção dos prados de asphodel com o peso daquela herança atrás de si, queimando em seu coração. Hunt rezou para que não fosse tarde demais. Capítulo 85. Bryce sabia que era a sorte cega que a mantinha viva e pura adrenalina que a fazia mirar com tamanha clareza, tamanha calma. Porém, a cada quarteirão deixado para trás enquanto o crepúsculo se intensificava, as pernas se moviam mais lentamente. Suas reações tardavam. Os braços doíam, se tornando pesados. Cada puxar de gatilho consumia mais esforço. Apenas um pouco mais. Era tudo de que precisava. Apenas um pouco mais até que pudesse se assegurar de que todos nos prados de asphodel entrassem em um abrigo antes que o último se fechasse. Já não faltava muito. O abrigo no meio do quarteirão continuava aberto. Silhuetas mantinham posição enquanto famílias humanas corriam para dentro. E o portão mortal ficava alguns quarteirões ao norte, ainda uma ponte para o inferno. Então Bryce se colocou no cruzamento, embanhando a espada de Danica enquanto mais uma vez encaixava o rifle de Hunt no ombro. Tinha mais 6 tiros. Ethan chegaria em breve, a qualquer momento. Um demônio dobrou a esquina, os dedos em garra abrindo sulcos na calçada. O rifle escoceiou o ombro da semiférica ao disparar. A criatura ainda caía, deslizando pelo chão, quando ela inclinou o rifle e atirou novamente. Outro demônio tombou. 4 balas. Corram! Para o abrigo! Larguem as bolsas e corram! Os humanos gritavam ordens atrás de Bryce. Ela atirou em um demônio planando no cruzamento na direção do abrigo. A criatura caiu a 6 metros da entrada. Os humanos terminaram o trabalho. Dentro da boca aberta do abrigo, crianças gritavam, bebês choramingavam. Bryce atirou de novo, de novo, de novo. Outro demônio pulou da esquina, correndo em sua direção. O gatilho fez clique. Nada. Fim. Vazio. A criatura saltou, as mandíbulas se abrindo para revelar fileiras gêmeas de dentes afiados como adagas, apontados para sua garganta. Bryce mal teve tempo de erguer o rifle e atravessá-lo entre o focinho aberto. Metal e madeira rangeram e o mundo pendeu com o impacto. Ela e o demônio foram arremessados contra o calçamento, os ossos da semiférica em agonia. A besta mordeu o rifle. A arma quebrou em 2. Bryce conseguiu rastejar para longe conforme a criatura cuspia os pedaços do rifle. Com saliva escorrendo da boca nas ruas ensanguentadas, o demônio avançou sobre ela, parecendo saborear cada passo. Com a espada embanhada sob o corpo, Bryce buscou a faca na coxa, como se adiantasse de algo, como se pudesse parar aquilo. O demônio encolheu os quadris, preparando o bote. A terra tremeu atrás de Bryce enquanto ela posicionava o punho, faca inclinada para cima. Uma espada perfurou a cabeça cinzenta da besta. Uma espada enorme, de pelo menos 1,20 m, empunhada por um imponente macho de armadura. Luzes azuis cintilavam ao longo da lâmina, mais faiscavam pela elegante couraça negra e respectivo elmo, e no peito do macho brilhava o emblema de uma naja em posição de ataque, um dos guarda-costas féricos da rainha víbora. 6 outros o deixaram para trás, as pedras da calçada tremendo sob seus pés, armas e espadas em punho.
Nenhum estupor induzido por veneno à vista, apenas precisão letal. E com os guardas da rainha víbora, lobos e raposas e caninos de toda a raça irromperam, se lançando no combate. Bryce se levantou com dificuldade, assentindo para o guerreiro que a havia salvado. O macho férico apenas deu meia volta e suas mãos protegidas pelo metal agarraram um demônio pelos ombros e o destroçaram com um grito poderoso. Ele rasgou a criatura em dois. Porém, mais do pior do inferno ribombou e disparou para eles. Então Bryce libertou novamente a espada de Danica das costas. Pura força de vontade revigorou o braço da semiférica, que fincou os pés conforme outro demônio galopava pela rua em sua direção. Metamorfos caninos combatiam demônios ao redor, formando uma barreira de pelos e dentes e garras entre a horda iminente e o abrigo atrás deles. Bryce driblou para a esquerda, deslizando a espada para cima quando o demônio caiu em sua artimanha. Mas a lâmina não cortou o osso até os órgãos vulneráveis e macios abaixo. A criatura rugiu, girando, e atacou-o novamente. Ela cerrou os dentes e ergueu a espada em desafio. A besta, muito enlouquecida para notar que a semiférica havia se transformado na distração, enquanto o imenso lobo cinzento atacava por trás. Ethan dilacerou o demônio em uma explosão de dentes e garras, tão rápido e brutal que a surpreendeu momentaneamente. Ela havia se esquecido de como ele parecia enorme naquela forma. Todos os metamorfos eram, pelo menos 3 vezes maiores que os animais comuns, mas Ethan sempre fora ainda maior, assim como o irmão. Ethan cuspiu fora a garganta do demônio e se metamorfoseou, o lobo se tornando macho em um raio de luz. Sangue cobria a camiseta azul marinho e o jeans, exatamente como empapava as roupas da semiférica. Mas antes que pudessem conversar, os olhos castanhos brilharam alarmados. Bryce se virou e deu de cara com o hálito fétido de um demônio que mergulhava em sua direção. Ela se abaixou e golpeou com a espada para cima, o urro da besta quase explodindo seus tímpanos, enquanto Bryce a deixava arrastar a barriga pela lâmina, eviscerando-a. Sangue salpicou seus tênis, sua legging rasgada, mas ela se certificou de que a cabeça do demônio rolasse antes de se voltar para Ethan, no momento que ele desembainhava uma espada e rasgava outro demônio. Seus olhares se encontraram, e todas as palavras que ela precisava dizer pairaram ali. Bryce as viu nos olhos do lobo também, enquanto ele assimilava de quem eram a jaqueta e a espada que a semiférica usava. Mas Bryce lhe ofereceu um sorriso sombrio, mais tarde. Se de algum modo sobrevivessem àquilo, se conseguissem durar mais alguns minutos e chegar ao abrigo, então conversariam. Ethan assentiu, compreendendo. Bryce sabia que não era apenas a adrenalina que a impulsionava quando se lançou de volta à carnificina. Os abrigos fecham em 4 minutos, anunciou Declan para a sala de conferências. Por que seu helicóptero ainda não chegou? Perguntou Ron a Fury. O príncipe se levantou acompanhado de Flynn. Axtar verificou seu telefone. Está a caminho de... As portas no alto do auditório se abriram e Sandriel entrou com um vento de tempestade. Não havia sinal de seus triários ou de Pollux enquanto marchava pelas escadas. Ninguém abriu a boca. Hunt se preparou quando ela lhe lançou um olhar, sentado entre Ron, agora de pé, e Hypexia. Algemas gorzianas jaziam na mesa à sua frente. Mas ela simplesmente retornou ao seu lugar na mesa central. Tinha preocupações maiores em mãos, presumia ele. Não há nada que possamos fazer pela cidade com os portões do inferno abertos, declarou Sandriel, com a atenção dardejando entre as telas e transmissões e notificações. Nossas ordens são para permanecermos aqui. Somos necessários, começou Ron. Vamos permanecer aqui. As palavras retumbaram como trovão através da sala. Os Essery estão mandando ajuda. Hunt afundou no assento, e Ron fez o mesmo ao seu lado. Que boa notícia, resmungou o príncipe, esfregando as mãos no rosto. Deviam ter despachado a guarda asteriana, então, e mais reforços. Talvez os triários de Sandriel tivessem ido para Lunetian. Podiam ser babacas psicóticos, mas ao menos eram úteis em combate. Porra, o martelo sozinho seria uma bênção para a cidade naquele momento. 3 minutos até o fechamento dos abrigos, avisou Declan. No caos generalizado da transmissão de áudio que Declan havia acessado, o uivo de um metamorfo se fez ouvir, avisando a todos para se protegerem.
para abandonar os limites que haviam estabelecido contra a horda e correr como loucos para a porta ainda aberta. No entanto, humanos ainda fugiam. Adultos carregando crianças e animais de estimação disparavam para a abertura, pouco maior que uma porta de garagem. Os guerreiros da Rainha Víbora e uns poucos lobos continuavam no cruzamento. 2 minutos, disse Declan. Bryce e Ethan lutavam lado a lado. Quando um cambaleava, o outro assumia. Quando um agia como isca, o outro executava o demônio. Uma sirene soou pela cidade. Um aviso. Ainda assim, Bryce e Ethan protegiam a esquina. 30 segundos, contou Declan. Vá, implorou Hunt. Vá, Bryce. Ela trucidou um demônio, se virando para o abrigo. Ethan a acompanhando. Ótimo. Ela iria entrar. Então poderia esperar até que a guarda asteriana chegasse para varrer aqueles malditos. Talvez eles soubessem como selar os vórtices nos portões. A porta do abrigo começou a se fechar. Eles estão muito longe, disse Fury em voz baixa. Vão conseguir, vociferou Hunt. Mesmo enquanto sopesava a distância entre a porta que se fechava lentamente e as duas silhuetas que corriam para ela, o cabelo ruivo de Bryce como um estandarte às costas. Ethan tropeçou, e Bryce lhe segurou a mão antes que ele pudesse cair. Um corte feio brilhava no flanco do lobo. Sangue lhe empapava a camiseta. Como o macho sequer conseguia correr... A porta estava fechada pela metade, mais centímetros a cada segundo. Lá de dentro, uma mão humanoide com garras segurou a borda. Múltiplos pares de mãos. Então, uma loba jovem, de pelo castanho, apareceu, dentes cerrados, rosto lupino, rugindo enquanto lutava contra o inevitável. Enquanto cada um dos lobos às suas costas segurava a porta deslizante e tentava freá-la. 15 segundos, sussurrou Declan. Bryce corria e corria e corria. Um a um, os lobos da matilha de Ethan soltaram a porta, até que apenas a jovem fêmea ainda segurava, um pé entre ela e a parede de concreto, gritando em desafio. Ethan e Bryce investiram para o abrigo, o foco do lobo unicamente na porta. Estavam a apenas 90 centímetros, não havia espaço para ambos. O olhar de Bryce disparou para o rosto de Ethan. Tristeza lhe encheu os olhos. E determinação. Não, sussurrou Hunt, sabendo exatamente o que ela faria. Bryce atrasou o passo, apenas o bastante para reunir sua força férica e empurrar Ethan para a frente, para salvar o irmão de Connor Holstrom. Ethan se virou para Bryce, os olhos faiscando de raiva e desespero e mágoa, a mão esticada, mas tarde demais. A porta de metal se fechou com um estrondo que pareceu ecoar pela cidade, que ecoou pela cidade, conforme cada porta de abrigo enfim se fechava. Seu ímpeto era muito intenso para desacelerar a tempo. Bryce bateu contra a porta de metal, grunhindo de dor. Ela se virou, o rosto sem cor, procurando por alternativas, não encontrou nenhuma. Hunt leu sua expressão. Pela primeira vez, Bryce não tinha ideia do que fazer. Cada parte de Bryce tremia quando ela procurou abrigo em uma alcova estreita. O crepúsculo, uma vibrante onda de laranja e rubi, como o último grito do mundo antes da noite iminente. Os demônios haviam prosseguido e mais chegariam, logo. Enquanto os portões fossem portais para o inferno, nunca iriam parar de chegar. Alguém, Ethan provavelmente, começou a bater na porta do abrigo às suas costas, como se para atravessar o metal à unha, para abrir uma passagem a fim de que a semiférica entrasse. Ela ignorou o som. Os guerreiros da Rainha Víbora eram lampejos de metal e luz à distância, ainda lutando no fim da rua. Alguns haviam caído, pilhas fumegantes de armadura e sangue. Se conseguisse chegar ao apartamento, o lugar tinha encantamento suficiente para protegê-la, e quaisquer outros que pudesse levar para dentro. Mas ficava a 20 quarteirões dali. Tanto fazia se fossem 20 quilômetros. Uma ideia surgiu, e ela a sopesou, cogitando. Poderia tentar. Tinha de tentar. Bryce inspirou fundo para se preparar. Em sua mão, a espada de Danica tremia como junco ao vento. Podia dar certo. De algum modo, acharia uma maneira. Ela se lançou nas ruas escorregadias de sangue, espada em riste. Não olhou para trás, para o abrigo às suas costas, enquanto corria a memória instintiva do mapa da cidade entrando em ação para guiá-la pela rota mais rápida. Um rosnado rugiu da esquina, e Bryce mal teve tempo de erguer a espada e interceptar o demônio. Ela o decapitou parcialmente e já estava correndo de novo, antes mesmo que a besta atingisse o chão.
Tinha de se manter em movimento, tinha de chegar à praça da cidade velha. Metamorfos mortos e soldados da rainha víbora jaziam nas ruas, muito mais corpos humanos ao redor, a maioria aos pedaços. Outro demônio disparou do céu rubro. Ela gritou quando ele a acertou nas costas, jogando-a contra um carro com tanta força que as janelas se estilhaçaram. Teve apenas um segundo para abrir a porta do passageiro e entrar antes que a criatura investisse de novo, atacasse o carro. Bryce pulou os braços e a marcha, lutando para chegar à porta do motorista. Ela puxou a maçaneta e caiu na rua, o demônio tão concentrado em retalhar os pneus no lado oposto que não a viu sair em disparada. A praça da cidade velha, se ela conseguisse chegar à praça da cidade velha... 2 demônios a perseguiam. A única coisa que podia fazer era correr enquanto a luz começava a desvanecer. Sozinha. Estava sozinha ali.